Leitura do livro do profeta Jeremias. Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha de meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente, ou te desgostastes deveras de Sião? Por que então nos feristes tanto que não há meio para nos curarmos? Esperávamos a paz, e não veio a felicidade. Contávamos com um tempo de cura, e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra Ti. Mas por Teu nome, não nos faças sofrer a vergonha suprema de levarmos a desonra ao trono de Tua glória. Lembra-te, não quebres a Tua aliança conosco. Acaso existe entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos as águas? Não és Tu, o Senhor nosso Deus, que estamos esperando? Tu realizas todas essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se caminhando por um campo vasto e dourado, o sol brilhando no céu, uma brisa suave acariciando as espigas maduras. À primeira vista, é uma cena de beleza e abundância. Mas ao olhar mais de perto, vocês notam algo perturbador. Entrelaçadas com o trigo, crescem ervas daninhas, ameaçando sufocar a colheita. Esta imagem, tão vividamente retratada por Jesus na parábola do trigo e do joio, reflete não apenas a realidade do mundo em que vivemos, mas também o conflito interno que muitos de nós experimentamos em nossas próprias vidas espirituais. Hoje, as palavras do profeta Jeremias e o ensinamento de Jesus nos convidam a uma reflexão profunda sobre a coexistência do bem e do mal, tanto em nosso mundo quanto em nossos corações. Jeremias inicia com um lamento pungente: que meus olhos se desfaçam em lágrimas, sem parar, de dia e de noite, porque a virgem filha do meu povo foi ferida por grande desgraça, por uma chaga gravíssima. Quantos de nós não nos sentimos assim ao olharmos para o mundo à nossa volta? Vemos guerras devastando nações, a fome ceifando vidas, a injustiça oprimindo os vulneráveis. Em nossas próprias comunidades, testemunhamos famílias se desintegrando, jovens perdidos na dependência, idosos abandonados à solidão. É fácil, diante de tanta dor, cair no desespero. Podemos nos sentir tentados a gritar como o povo de Israel: rejeitaste inteiramente Judá? Tem Sião se tornado objeto de repugnância para ti? Mas, meus amados, é precisamente nesses momentos de escuridão que somos chamados a nos agarrar mais firmemente à nossa fé. Jeremias nos lembra: és tu, Senhor, o nosso Deus, é em ti que pomos a nossa esperança, pois és tu que fazes todas essas coisas.
Esta declaração de fé em meio à adversidade ecoa através dos séculos, chegando até nós hoje. Ela nos desafia a manter nossa confiança em Deus, mesmo quando não compreendemos seus caminhos, mesmo quando o mal parece triunfar. E é aqui que a parábola de Jesus ganha uma relevância impressionante. O Mestre nos ensina que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou joio no meio do trigo. Reflitamos por um momento sobre esta imagem. O campo é o mundo, nos diz Jesus. E neste mundo, Deus continuamente semeia o bem, através de sua graça, através das boas ações daqueles que o seguem, através da beleza da criação. Mas o inimigo, que Jesus identifica como maligno, também está ativo, semeando confusão, dor e pecado. Quantas vezes não nos sentimos como aqueles servos, querendo arrancar imediatamente o joio? Diante do mal, nossa reação instintiva é querer eliminá-lo pela raiz. Queremos justiça imediata, queremos ver o bem triunfar agora mesmo. Mas a resposta do dono do campo é surpreendente e profunda. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Esta resposta de Deus ao problema do mal no mundo pode nos parecer desconcertante à primeira vista. Porque Deus permite que o mal continue a existir? Porque ele não intervém imediatamente para erradicá-lo. A sabedoria divina nos ensina que, muitas vezes, o bem e o mal estão tão entrelaçados em nossa realidade que tentar extirpar um poderia danificar o outro. Quantas vezes, em nossa pressa de julgar e condenar, não corremos o risco de causar mais dano do que bem? Além disso, esta parábola nos lembra que o julgamento final pertence a Deus. Na colheita, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Recolhei depois o trigo em meu celeiro. Isto não é um chamado à passividade diante do mal. Ao contrário, é um convite a confiar na justiça final de Deus, enquanto trabalhamos incansavelmente para semear e nutrir o bem em nossas vidas e no mundo. Como, então, devemos viver à luz deste ensinamento? Primeiro, somos chamados a um discernimento constante. Assim como o agricultor precisa estar atento para distinguir o trigo do joio, nós também precisamos cultivar a sabedoria para discernir o bem do mal em nossas vidas. Isto requer oração, estudo das Escrituras e uma consciência bem formada. Segundo, somos convidados a uma paciência ativa. Paciência não significa inação, mas perseverança no bem, mesmo quando não vemos resultados imediatos. É continuar a semear amor em um mundo que muitas vezes responde com ódio. É persistir na busca da justiça, mesmo quando a injustiça parece prevalecer. Terceiro, somos desafiados a uma esperança resiliente. Jeremias, em meio à desolação, se agarra à esperança em Deus. Jesus nos assegura que, no final, o bem triunfará. Nossa esperança não é uma fuga da realidade, mas uma âncora que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Por fim, somos chamados a uma autorreflexão honesta. A parábola do trigo e do joio não se aplica apenas ao mundo exterior, mas também ao nosso mundo interior. Em cada um de nós, o bem e o mal coexistem. Somos chamados a nutrir o trigo da graça em nossas vidas, enquanto trabalhamos para erradicar o joio de nossos pecados e fraquezas. Irmãos e irmãs amados, vivemos em um mundo complexo, onde a luz e as trevas frequentemente se misturam. Mas não percamos a esperança. Lembrem-se das palavras de Jesus: então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Que possamos ser esse trigo que cresce forte e resiliente, mesmo em meio ao joio. Que nossas vidas sejam um testemunho da bondade de Deus, brilhando como faróis de esperança em um mundo muitas vezes sombrio. E enquanto esperamos a colheita final, quando Deus separará definitivamente o bem do mal, continuemos a semear amor, compaixão e justiça. Pois cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada palavra de verdade é uma semente do reino de Deus plantada neste mundo. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para reconhecer o bem, coragem para resistir ao mal, e sabedoria para viver como filhos da luz. Que Maria, nossa mãe, que permaneceu fiel mesmo aos pés da cruz, interceda por nós, para que possamos perseverar na fé até o fim. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.